reverendíssimos padres, na pessoa do qual saúdo o reverendíssimo Padre Cláudio, reverendo diácono, irmãos seminaristas, querido e amado povo de Deus, as autoridades aqui presentes. Hoje a liturgia nos insere na contemplação da Sagrada Família. Estes que em Belém, na realidade e ainda no contexto do Natal, apresentam ao mundo o modelo fiel que deve refletir em cada família. Por ser santa e ter Jesus em seu centro, nos apresenta o verdadeiro molde. Se olharmos para os integrantes, nos deparamos com ações e virtudes que devem de fato atrair a nossa atenção e especificamente a cada membro familiar. José, a figura do pai, nele reflete-se essa autoridade, mas não uma autoridade qualquer, a autoridade daquele que guia a família. Mesmo sendo tão silencioso nas Sagradas Escrituras, dele provém as decisões. E é por isso que a ele o anjo aparece determinando as ações. Vá para o Egito, volte, faça isso, acolha Maria como tua esposa, porque dele é determinada, e para ele é assim como a todo pai, a figura do chefe de família. A Virgem, no papel da mãe, vai exercendo a sua sabedoria, dedicando-se inteiramente à sua família. E ao invés de ser tempestuosa, Maria era a pura calmaria. Nela se encontrava esta virtude. Aquela pessoa que, como diz o Evangelho, sabia guardar todas as coisas no seu coração. Por isso Maria não hesita em fazer a vontade de Deus. Desde o anúncio do anjo, desde da fuga ao Egito, em todos os momentos, em Maria não há hesitação em fazer a vontade de Deus. Há sempre o seu fiat, há sempre a resposta firme, certa, de que aquilo que Deus pede, aquilo deve ser feito. Mas também nós temos a figura de Jesus, a figura do Filho, que não era qualquer filho, mas de fato o Deus que se fez homem e habitou em nosso meio. Ele, de fato, é a verdadeira forma do qual todo cristão deve se espelhar no objetivo de alcançar. Ele é a meta, ele é o objetivo. Talvez olhando para todas essas virtudes da Sagrada Família, nós nos perguntemos, eu estou tão distante disso. As mulheres, as mães, eu sou tão tempestuosa. Ou então os pais, às vezes me falta uma firmeza. Mas olhar para a Sagrada Família não é olhar como esse molde de distância. Muito pelo contrário, é um molde de proximidade. Daqueles que, de fato, detêm esse título, sagrada, santa, também nos ajudam a viver aquilo que é a vocação familiar. Deus, vai dizer Bento XVI, quis revelar-se nascendo numa família humana, e por isso a família humana tornou-se ícone de Deus. Deus é trindade, é comunhão de amor, e a família é, com toda a diferença que existe entre o mistério de Deus e a sua criatura humana, uma expressão que reflete o mistério insondável do Deus amor. O homem e a mulher, criados à imagem de Deus, tornam-se no matrimônio uma só carne, como diz lá em Gênesis 2:24. Isto é, uma comunhão de amor que gera vida nova. E a família humana, num certo sentido, é ícone da Trindade pelo amor interpessoal e pela fecundidade desse amor. Ainda neste contexto da Sagrada Família, ou da verdadeira família, ou daquilo que inspira a nossa família, se nós nos voltarmos para a primeira leitura e prestarmos atenção no decorrer do texto, a palavra honrar, ela aparece 5 vezes. Só neste pequeno texto
a palavra honrar, ela aparece 5 vezes. E no contexto em que foi escrito, honra significa dar importância, dar peso, é dar aquilo que é devido. Ou seja, é reconhecer que por desígnio divino, aqueles que foram escolhidos para serem os nossos pais, são verdadeiros instrumentos e fontes de vida em Deus. E é neste contexto que os filhos devem gerar este sentimento aos pais, o sentimento de gratidão. Não uma gratidão externada somente em palavras, mas uma gratidão que implica também em ação. Afinal, a leitura nos indica algumas, entre elas, amparar os pais na velhice, não os desprezar, nem os abandonar, assisti-los materialmente, sem inventar qualquer desculpa, quando os pais, porventura, já não puderem trabalhar. Não fazer nada que os desgoste, escutá-los, ter de conta as suas orientações e os seus conselhos, ser indulgente para com as limitações, idade e aquilo também, às vezes, que pela doença também se traz. Por isso, e através disso, é que nós entendemos aquilo que São Paulo quis dizer na sua carta. O contexto da segunda leitura nos expõe o Cristo como modelo a ser seguido e o seu mandamento principal está aqui presente. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O contexto familiar desenvolvido nesta leitura gera certa polêmica. A gente sabe, principalmente entre as mulheres. Ser submissa, enfim. Mas tudo isso só é compreensível pela via e pela certeza do amor. Só somos capazes de entender e viver as orientações acerca da família aqui presente se olharmos pela perspectiva do amor, se olharmos pela perspectiva deste molde que é Jesus Cristo. Ou seja, no amor há a solicitude, no amor há a docilidade, no amor há a obediência, no amor há o incentivo. E, voltando agora a nossa atenção ao Evangelho, neste sentido em que foi narrado, o jovem Jesus demonstra-se cheio de zelo por Deus e pelo templo. E perguntemos, de quem Jesus tinha aprendido estas coisas? Certamente, como filho, teve um conhecimento íntimo do seu Pai, de Deus, através de uma profunda relação pessoal e permanente com Ele. Mas na sua cultura concreta, no judaísmo em que estava inserido, ele com certeza aprendeu pelo exemplo e por aquilo que via de seus pais. O amor ao templo, o amor às instituições de Israel, o amor às horas sagradas para a oração, tudo isso Jesus aprendeu e viveu bem, porque via o seu pai e sua mãe exercendo. Nós vemos já no início do Evangelho, já se diz, era de costume que eles fossem, ou seja, o verdadeiro judeu que tem esse amor ao templo, vai todo ano. Então Jesus cresceu neste ambiente de amor a Deus. E essa decisão de Jesus de permanecer no templo era sobretudo o fruto da sua relação de intimidade com o Pai, mas também o fruto dessa educação que recebeu de seu pai e de sua mãe, Maria e José. Podemos entrever nisto o sentido autêntico da verdadeira educação cristã. Ele é o fruto de uma colaboração que se deve sempre entre os educadores e Deus, entre os pais e Deus. A família cristã está consciente e deve sempre estar de que os seus filhos são dons e são projetos de Deus. Não são para si, mas são para Deus. E assim, São Lucas conclui o seu evangelho dizendo que Jesus era submisso a Maria e a José. Jesus sabia
que obedecer e para obedecer ao Pai do céu, ele deveria cumprir esta vontade aqui na terra, através desta obediência. E assim ele viveria também esta fidelidade. Assim eram definidas as prioridades de Jesus. Jesus, para nós, como eu já disse, é um filho modelo, porque perfeitamente integrado na comunidade familiar de quem faz parte, insere-se como filho e nos ensina a ser filho. Não só a ser filho no contexto familiar, nos ensina a ser filho de um Deus que é Pai, de um Deus que é verdadeiramente amor. E assim, já me encaminho para o fim desta homilia, trazendo a atenção de todos os irmãos a este contexto. As nossas famílias precisam estar mais inseridas nesta realidade. Precisam estar mais inseridas na realidade do amor que brota do coração de Deus para cada um de nós. A família não é, o que dizem aí fora, uma instituição falida. Muito pelo contrário. A família é uma instituição de vida e que deve gerar vida. E gerando vida, povoa o céu. Por isso que das famílias se diz que são verdadeiros celeiros de vocação. Porque é da família que Deus escolhe aqueles a quem Ele quer, para o que quer e para o que, quando vai fazer. Oremos pelas nossas famílias, meus irmãos. E a nossa oração, como dizia o contexto da primeira leitura, não pode ficar somente na relação da intimidade. Tem que ser um ora et labora, tem que orar e também tem que trabalhar. Nós precisamos também praticar esta via do amor na nossa casa. A preocupação, o olhar para o nosso pai, o olhar para a mãe, o marido ao olhar a esposa ao olhar para o marido. Assim vive-se a íntima realidade do amor em casa. E assim os filhos crescem, aprendendo deste exemplo de amor. E assim, como dizia, a igreja povoa o céu, porque aprendendo, nós também nos tornamos repetidores disso tudo. Agora, para encerrar, de fato, eu não poderia concluir essa homilia sem dirigir algumas palavras ao nosso aniversariante, nosso reverendíssimo Padre Cláudio, o nosso pároco, nosso pastor, ou como dito por alguns, eu me incluo nisso, meu padre, meu pai. Tantas são as formas de amor e carinho que o teu rebanho utiliza como um gesto de filiação e amor. E no contexto da primeira leitura, nós vemos o sentido da honra, meu Padre. E é, como dizia, dar importância, dar peso. Por isso que nós queremos hoje honrar a Deus pelo dom da sua vida, honrar a Deus pelo dom da sua história e por esse presente concedido a nós. Deus paroquianos, honramos a Deus pelo dom da sua vida. Honramos a Deus pelo sim dos teus pais, que nos permitiram viver, conhecer e também experimentar um pouco do céu através do teu ministério. Nos alegramos em Deus por saber que lá na Bahia, há 33 anos atrás, um jovem viveu uma experiência. Estar na casa do Pai, aprender as coisas da casa do Pai. E hoje, pela tua vida e ministério, temos em nosso meio esta certeza desta vivência da intimidade. Obrigado por nos ensinar. A função principal do pároco, por ser pastor, também é a via do ensinamento. Então, obrigado por nos ensinar a ser mais de Deus. Obrigado pelos puxões de orelha, mas também pelo abraço acolhedor quando nós nos encontramos perdidos. Repito, a tua vida é um dom. E me uso como exemplo, mas me colocando toda a paróquia nesta frase. Só nós sabemos o quão o teu ministério nos edifica, só nós sabemos, e às vezes de realidades que o Senhor nem imagina, de momentos que fomos salvos pelo teu sacerdócio. Então nós louvamos a Deus por isso, meu Padre, louvamos a Deus de verdade, somos gratos a Ele pelo dom da sua vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,